O enfermeiro é muito cuidado direto com o paciente, é o que eu gosto, sabe, de estar ali. Tanto é que os dois locais que eu gosto mais é a igreja e o hospital, onde tem doente. Eu Doentes gosto bastante. espirituais, no caso, né? Isso, Seria. isso, E exatamente. no outro. E o hospital, os doentes mesmo, né, Aham. de fisicamente falando. Olá, tudo bem com você? É isso mesmo, seja bem-vindo para mais uma roda de conversa aqui no Liberchat Podcast. Você já me conhece, eu tenho certeza, sou o Wilson. Temos uma convidada hoje especial. Geralmente aqui tem bastante homem que vem, mas nessa nova leva de gravações vai ter bastante a presença feminina aqui no nosso podcast. A voz feminina terá vez aqui no nosso podcast. Lembrando, como eu sempre digo, se você ainda não segue as nossas redes sociais, não perca tempo. Tá esperando o quê? O Instagram é Liberchat_. E o YouTube, Liberchat Podcast. Vai lá, ativa o sininho para você ficar por dentro das notificações. Toda vez que for colocado um vídeo, você vai ouvir um barulhinho, né? E aí você já sabe que você deve acessar para que você possa acompanhar a nossa conversa. Lembrando que nós estamos também no Spotify, é isso mesmo. Agora você pode, dirigindo o seu carro, ouvir então as nossas conversas aqui, que sempre são bem aproveitáveis. Mas como eu sempre digo, se você ainda não compartilhou com seus amigos os vídeos anteriores, faça isso. E aproveitando esse também, já compartilha aí com pelo menos 5 pessoas. Outro dia alguém falou, mas pode ser só 5? Eu falei, não, 5 é o mínimo. E o máximo? O máximo é para todos os amigos que você tem aí nas suas redes sociais, tá bom? Estamos aqui com a Grace. A Grace, ela é enfermeira especializada em neonatologia. É isso, né, Grace? Isso mesmo. Seja bem-vinda, fique à vontade. O nosso podcast tem o nome de Liberchat, você já sabia, obviamente, mas Liber quer dizer que você tem liberdade aqui para falar. Então fique à vontade. E chat é de bate-papo, tá? É como se fosse uma junção aí, praticamente de 2 palavras, né? Liberchat, liberdade para falar. Então aqui a casa é sua. Fique à vontade. Grace, você é enfermeira, é isso mesmo? Isso, sou enfermeira, neonatologista e pediatra e especialista em consultoria de amamentação. Tá, desde quando você descobriu a sua vocação para ser enfermeira? Desde criança você já brincava de casinha e Não, papai e mamãe, e você na sua profissão já era enfermeira? não, eu gostava muito de um hospital, não vou mentir. E se minha família estiver assistindo, eles vão concordar que realmente eu amava um hospital. Nossa, Deus, não, assim, não tem nem como explicar meu amor pelo hospital, mas Mas espera um eu pouquinho, você gosto de amava o cuidar. hospital porque você ficava doente e ia sempre lá ou porque você era só nas brincadeiras de criança mesmo? Não, eu ficava muito doente. Ah, é? Eu ficava muito doente, às vezes eu inventava uma doença ou outra. Meu pai vai confirmar isso também. Mas eu gostava bastante de um hospital, mas eu não sabia que era por conta disso, sabe? Eu fui perceber isso quando eu fui ficando mais velha, porque eu gostava bastante de ver o trabalho, tanto do médico quanto dos profissionais da área da enfermagem também, né? A área da saúde no geral. Bom, eu admiro muito os profissionais em todas as áreas. Mas se há profissionais que merecem o meu respeito, são os profissionais da área de saúde. Principalmente os bombeiros. Eu admiro muito o trabalho dos bombeiros que está ali, naquele momento que a pessoa sofre um acidente, ele está ali já fazendo os primeiros socorros, né? E ele leva para onde? Para o hospital, onde você falou que amava o hospital, né? Para lá. E lá ele vai encontrar profissionais também tão capacitados quanto eles para fazerem ali os primeiros atendimentos. Legal. Mas me diz aí você foi fazer enfermagem. Tanto Isso. gostar de hospital, você foi fazer enfermagem. Foi mais ou menos isso. Na verdade, eu ia fazer medicina. Eu iria fazer medicina no começo. E o meu marido me apresentou enfermagem. Que ele queria gastar pouco, a enfermagem era mais barata? Não, não foi por isso. Foi porque ele também viu a vocação para enfermeira quanto ao trabalho. Ele sabia que eu gostava muito de cuidar. E aí, na opinião dele, ao ponto de vista assim, particular dele, o enfermeiro é muito cuidado direto com o paciente. É o que eu gosto, sabe, de estar ali. Tanto é que os dois locais que eu gosto mais é a igreja e o hospital. Onde tem Doentes espirituais, no caso, né? Isso, Seria. isso, exatamente. E no outro. E o hospital, os doentes mesmo, né? Aham. Fisicamente falando. Então, eu sempre gostei bastante disso e ele percebeu.
Hoje eu ainda tenho um sonho de fazer medicina, tá? Porque eu quero aprimorar os conhecimentos, né? Não porque a enfermagem foi um caminho mais fácil, mas por conta de aprimorar mesmo e poder ajudar o máximo que eu puder as pessoas, sabe? É mais nesse sentido. Entendi. Já fez o vestibular? Já ou tá? Olha, eu tentei uma vez no ensino médio. Na pública mesmo ou particular? Na pública. Na pública. Na particular eu consegui uma vez, só que o valor não vai dar certo, né? Mas eu já passei já em vestibular da particular, mas não sabia como é que funcionava o processo, que depois eu teria que pagar aquela... Ser enfermeiro em um hospital parece que é a pessoa que faz mais trabalho ali, né? Eu falo braçal mesmo. Porque o médico, geralmente, você entra no consultório, ele passa ali ele olha pra sua cara, manda tomar... Não desmerecendo os profissionais, né? Ele prescreve os medicamentos, né? A enfermagem... O pessoal que está em casa, ela é especialista em neonatologia. E para ela vir gravar aqui com a gente, ela teve que trazer a sua bebê. Ela é mãe recente. E eu ia avisar vocês, né? Mas vocês já perceberam que tem um chorinho de um bebê. E ela vai ter que ficar com ela no colo, para poder dar a atenção que ela merece. Você compreende, né? E ela vai falar sobre isso mesmo, sobre os cuidados, mas tem aqui... a doutora Amanda, que está presente aqui, que breve vai falar com a gente também, em algum momento aí, sobre a biomedicina, né, a área da estética. Já tem um episódio dela gravado e você já pode ir conhecendo a Amanda. E agora ela vai falar como atuante da área mesmo, né? Porque agora ela está atendendo para valer, hein? Se quiser algum procedimento, procura nas redes sociais, doutora Amanda. Passados comerciais, a nenê já está no colo da mamãe, que também é enfermeira, a Grace. E vamos lá, Grace. Então, eu estava dizendo que o médico prescreve o medicamento. Isso. E o enfermeiro é que vai ter aquele contato maior com o paciente, né? Que vai estar ali no dia a dia. Claro que o médico vai passar caso de internação no leito ali onde o paciente está, mas é o enfermeiro que executa as ordens que o médico dá. É assim que funciona? Assim eu penso. Se estiver errado, você pode me corrigir. É, mais ou menos dessa forma, porque tem toda uma equipe de enfermagem, então não é só o enfermeiro. Tem técnico, tem auxiliar, tem outros profissionais como nutricionista, tem também fisioterapeuta. Então, num ambiente hospitalar, o enfermeiro ele faz a ponte com a equipe multiprofissional, né? Que está ali trabalhando em determinado caso. Já a neonatologia, especificamente ali no hospital, a gente tem bastante contato com o paciente, né? Especificamente. E acaba, vamos dizer assim, tendo muito conhecimento sobre as orientações, os primeiros cuidados com o bebê, acaba vindo para esse lado, assim, de perceber o paciente, sabe? A gente consegue identificar as necessidades. Então, deixa eu ver se eu entendi, para o pessoal de casa também entender. Um profissional, uma enfermeira especializada em neonatologia, ela não cuida da mãe, ela cuida só do bebê? Ela vai cuidar do bebê, especificamente. Já o da mãe seria o obstetra, ginecologista, né? Ele acaba falando diretamente com a mãe. Qual é o nome da sua bebê? Ana Apresenta Sofia. aí pro pessoal. Oi? Ana Sofia. Ana Sofia. Ana Sofia também nós estamos entrevistando aqui também, conversando com a Ana Sofia e com a mamãe, que é a enfermeira Grace. Então, a neonatologia cuida especificamente dos pequeninos, né? Grace, você sabia que quando eu fui fazer a minha segunda faculdade, tinha um curso que era Aprendendo a Ser Mamãe. Só que só tinha mulher, porque o nome do curso era Aprendendo a Ser Mamãe, né? Depois eles perceberam, porque o curso que eu fiz na época, eu tô falando um outro curso que eu fiz que foi teologia, perceberam que os teólogos não estavam indo fazer esse curso, justamente pelo nome, né? Aprendendo a Ser Mamãe, o cara ia ser pai. Aí depois eles mudaram o nome do curso, porque o curso para Aprendendo a Ser Mamãe também era para Aprendendo a Ser Papai, ou seja, era para cuidar dos recém-nascidos, né? Como você vai lidar com isso. E a sua especialidade, você já acalmou a bebê aqui, tá vendo? É cuidar desses queridos recém-nascidos, né? Realmente é uma virtude, né? Porque não é fácil não, né? Não, no dia a dia a gente consegue entender melhor quanto mãe, né? Porque ali, é isso que eu ia trazer, o ambiente hospitalar, você tem todo o suporte, tanto dos enfermeiros como eu, e os que trabalham realmente de fato no hospital, que hoje eu não trabalho em hospital, né? Já tive contato com o hospital, mas em outro momento, agora não. E lá você tem todo o suporte.
Então, você, vamos dizer assim, aperta uma campainha, vem o enfermeiro, te ajuda. Você aperta a campainha, vem o enfermeiro, dá um banho. Sempre tem, né, essa ajuda nos 3 dias, dependendo da internação do bebê, né? Eu falo ali, de fato, na hora que nasce. E se tá a internação também, tem essa ajuda lá. O pai tá lá, a mãe também, só que eles acabam tendo uma segurança. Quando chega em casa, aí você se pergunta como que você vai proceder ali, né? E é onde eu entro agora. Ah, tá. Então você não atua tanto na área hospitalar, você Não. atua mais pós-hospital. Exatamente. É porque uma mulher que acabou de dar à luz o seu primeiro filho, às vezes ela fica até com receio de pegar o bebê, né? Porque o bebê é todo molinho ali, é todo delicado, é difícil fazer isso, né? E aí você vai dando essas orientações para uma mãe? Como é que funciona? Para família, no caso. Para a família? Isso, para família. Cuidados com o bebê recém-nascido nos primeiros meses, né? Então, de 0 a 3 meses a gente tem um cuidado específico, a partir dos 3 meses entram outros cuidados, e aí depois a gente pode acompanhar até o primeiro ano de vida, que é, assim, o maior índice de morte, né? Que é considerado como morte súbita até 1 ano. Então, tem muitos cuidados que você pode realizar para que não aconteça nada com o seu bebê, assim, né? Tá, você falou em morte súbita. Eu até tenho uma pesquisa aqui que fala sobre o índice de mortalidade infantil. Tá? Eu falo a nível Brasil, não estou me referindo a pesquisas a nível mundial. Parece-me que até 1990, o índice de mortalidade infantil era bem alto. Sim. De 1990 para cá até 2015, Isso. aí diminuiu bastante o índice de mortalidade infantil. Por quê? Até essa época já tinha profissionais da sua especialidade ou não tinha ainda? O que foi que você acredita, com seus estudos aí, que melhorou um pouquinho essa taxa de mortalidade? Porque você citou aí agora morte súbita. Então, eu entendo como morte súbita um bebê que está bem, e de repente a mãe coloca, dá mamar, e quando volta, dali a alguns minutos, o bebê já está morto. É assim mesmo? Explica melhor aí para as mães. É uma morte que não tem explicação nenhuma. Então, por isso é chamada de morte súbita. Então, por exemplo, tem pessoas que acham que o engasgo é considerado morte súbita, mas não é, porque você sabe que morreu por engasgo, né? Aconteceu ali do engasgo, e aí o bebê veio a óbito, né? Mas, aí, como você estava perguntando sobre a questão de como foi que melhorou isso, foi porque alguns estudos comprovaram que algumas indicações que você fizesse para o bebê durante o período noturno... Espera só um minutinho, ela vai querer mamar. Parece que ela vai querer mamar. Esse é o dia a dia de uma mãe que tem um bebê. Aí você pode estar falando assim, mas eu sou pai, não tenho que ficar ouvindo essa conversa. Tem sim, vem pra cá. Acompanha de perto aí como não é fácil para uma mãe que acabou de ter um bebê. E a gente vai tratar desse assunto aqui também, sobre a questão da vida profissional dessa mãe. Porque ela vai, assim que ela tem um bebê, ela vai ter que parar um pouquinho as suas atividades, vai ter que dar mais atenção para o bebê, e as suas atividades profissionais vai ficando um pouquinho para depois, né? E quando ela precisa retomar as suas atividades profissionais, aí às vezes acontece esses detalhes, né? O bebê precisa de adaptação. E no caso da Grace aqui, vocês estão vendo como que é. E isso é muito legal, né? Porque não é fácil, não. Às vezes a sociedade fala assim, você precisa casar, aí você casa. Quando você vai ter o seu primeiro filho? Aí você tem. Mas às vezes a própria sociedade não dá um suporte para uma mãe, né, cuidar do seu bebê. As creches, geralmente em São Paulo, funcionam das 7 até as 16h30. E uma mãe geralmente trabalha das 8 da manhã até as 5 da tarde. E às vezes até as 7 da noite. Para quem mora em São Paulo, por exemplo, como é que ela vai voltar se ela estiver trabalhando lá na Zona Sul e a creche é do lado da casa dela, ela mora na região central, Zona Norte? O tempo de locomoção. Então isso, parece que a prefeitura aqui de São Paulo já está estudando alguns casos, para algumas creches já estão atendendo as crianças até às 7 da noite, estendendo mais o período, porque isso é necessário, mais que urgente, que tenha um período melhor para que a mãe possa poder voltar às suas atividades profissionais. Então, morte súbita, lembra de onde paramos? Sim, com certeza. Morte súbita é uma morte que não tem explicação. Isso, como você perguntou dessa questão de como que mudou as coisas, né, de 1998 para 2015, né? Aconteceu que diversos estudos, eles identificaram algumas formas de deixar esse berço mais seguro, sabe? Então, o neném tá lá dormindo,
E, como você falou, a mãe põe lá no berço, quando retorna, aconteceu do bebê vir a óbito. Não tem nem como fazer nada, né? Dependendo do caso. Que em alguns casos a mãe, o pai chega a socorrer, acredita até que é um engasgo. Outro dia eu vi uma situação de uma mãe que tinha um bebezinho de 7 meses. Infelizmente, o final não foi legal, né? Veio a óbito. Mas os pais socorreram, achando que era um engasgo. Só que, no final das contas, foi diagnosticado, na verdade, na hora de fazer a investigação do caso do bebê, foi dado como morte súbita, porque não chegou a ser o engasgo, entendeu? Foi encontrado o líquido na via respiratória, mas não chegou a ser engasgo. E aí eles identificaram esses posicionamentos, por exemplo, que o bebê pode dormir e isso vai ajudar para que o bebê não tenha esse retorno do líquido, por exemplo, que não vai chegar a ser engasgo, igual no caso, né? E deixando o berço inclinado 30 graus, você já pode evitar muita coisa, entendeu? Atente aos detalhes aí. Porque depois que o bebê morreu, eles descobriram que era o líquido que estava nas vias respiratórias? Isso. Devido à posição que ele estava deitado? Eles não podem Afirmar? Não podem. Então essas mortes são tudo... Não tem explicação. Então não tem explicação mesmo. Mesmo fazendo a autópsia depois? Eles não dão a explicação. Por exemplo, se você tem essa questão do líquido que estava ali, que foi encontrado realmente... Eles mesmo assim não podem falar que foi um engasgo porque esse líquido ele não chegou a ir até o pulmão, o bebê parou de respirar por outro motivo. Isso só foi um achado. Então entendeu? pode ser uma possível causa, mas eles não fecham não dá pra fechar, o diagnóstico, não, né, nesse não dá pra caso. fechar. Interessante isso, né? Na verdade é uma área que eu, assim, gostaria de estudar cada vez mais, porque o que a gente puder evitar, né, e ajudar outras pessoas também. Então já pensou como é triste, né? Você espera um bebê nascer, faz todo um enxoval, aquela correria, o bebê nasce, você coloca no berço e de repente quando você vai voltar para ver o seu bebê, e o bebê quando é pequenininho, ele só dorme, né? Só dorme, só chora para mamar, para trocar, e você volta e o bebê está em óbito. E parece que você acredita então, com a sua especialidade, que dá para evitar esse tipo de problema, dependendo da posição que você põe o bebê? Sim. É isso, então, nessa inclinação que você falou? O cobertor, por exemplo. Se você deixa o bebê dormindo sem cobertor, você vai ajudar muito na questão da asfixia, por exemplo. Um bebê recém-nascido de dias, ele não vai pegar o cobertor e colocar no rostinho e depois tirar. Entendeu? Não vai. Por quê? O cobertor está no rostinho dele e vai começar a se sufocar. Ele não tem essa coordenação para tirar e falar, não, estou me sufocando. Tanto é que o bebezinho, geralmente, ele respira pelo nariz. A boca ele abre esporadicamente, sabe? Ele não fica toda hora fazendo esses exercícios que a gente, né, costuma... Se a gente Na verdade, ele respira corretamente, né? Porque o nariz é para respirar mesmo, né? Vem perfeito. Então, depois a gente vai desaprendendo. Se eles não têm como respirar pelo nariz, eles não sabem que eles têm que abrir a boca, entendeu? É mais nesse sentido. Numa possível necessidade, né? Não tem essa noção, é um bebê... Tem. Então, fora o posicionamento, tem a questão de você, né, ter o berço seguro mesmo. Tem essa questão uma coisa assim que os Estados Unidos já proibiu e aqui no Brasil não. É a questão do protetor de berço. Sabe aqueles bonitinhos que a gente compra? Eu não sou muito especialista em bebê, não. Eu tenho 3 filhos, mas quem cuidou mais foi... Confesso que foi a minha esposa, né? Certeza que ela sabe o que eu tô falando. Eu penso, quando você fala aqui, ó, desculpa a minha ingenuidade, eu não fiz o curso lá aprendendo a ser papai, né? Tô aprendendo agora com você aqui. Mas esse protetor de berço, pelo que eu entendo, é aquele que você coloca na beiradinha para ele não cair, para não morrer por causa de uma queda, no caso. Não, esse daí é mais pro bebê não colocar o bracinho entre a grade do berço. Sabe aquele que é uma almofadinha ou uma trancinha, que é bem fininho, que fica ali para proteger o bebê de não bater a cabeça. Ah, tá. Ele é útil? Seria se ele não sufocasse o bebê. Entendeu? Então o certo é não usar isso? O certo é não usar. Tem um específico que ele tem uma redinha. Ele é chamado de protetor com redinha. E ele tem alguns furinhos. E esses furinhos vai deixar que o bebê respire se por acaso ele chegar a encostar ali. Porque beirando os 3 meses, o bebê ele roda dentro do berço. Então, mas tudo bem. Isso aí é uma dica importante. Estão anotando aí, né? Possíveis mães, possíveis pais, né? Ou mães que já têm os bebês aí. Mas esse período de morte súbita vai do 0 aos 3 meses ou vai do 0 a 1 ano? A 1 ano. É considerado morte súbita até 1 ano. Até 1 ano? Isso, até 1 ano. E, Nossa, assim, o risco maior é até os 6 meses. Eles,
Em pesquisas, né, eles consideraram que até os 6 meses é mais perigoso, e entre 2 a 4 meses a possibilidade é bem maior, entendeu? Então, passou os 4 meses, eles falam que tem ainda, mas não tanto. Por exemplo, outra questão que os pais costumam fazer muito é colocar os bebês nesse frio que está agora para dormir junto na mesma cama. Corre um risco de morte súbita também. E mesmo que a pessoa ela deita em cima do bebê e sem querer, né? Claro, não foi intencional, tá lá querendo esquentar o bebê. E aí deita em cima do bebezinho, ele morre asfixiado e acontece de ser considerada morte súbita também, tá? Então, mesmo que tenha, vamos dizer assim, claramente uma causa de desinformação, talvez, falta de intenção também foi mais para aquecer o bebê, não é recomendado. Mesmo com a boa intenção ali, achando que está protegendo. Então, o bebê, pessoal, estão ouvindo aí, né? O bebê, ele deve ficar protegido dentro do berço, né? Não é bom você pegar o seu filho recém-nascido e colocar na cama para dormir com ele, porque em algum momento pode ser que você, achando que está fazendo a coisa certa, poderá causar uma morte súbita do seu bebê. Por isso que a Grace está dizendo aqui que o melhor mesmo é o bebê ficar no quarto dele, isso? Não, no quarto dos pais até os 6 meses. No quarto dos pais até os 6 meses, isso. Mas dentro do berço, mesmo que esteja frio, né? Exatamente. Ele ficar no seu berço, na sua caminha ali, para que ele não possa sofrer, de repente, uma morte súbita. Acho que agora já... Parece que agora a Nenê deu uma acalmada aqui, porque ela já mamou. E vai deixar a mamãe um pouquinho mais tranquila. Mas retomando aqui, Grace, então, no berço é o lugar do bebê. É o lugar do bebê com as recomendações de não colocar o protetor, que nem nos Estados Unidos já foi proibido, né? O protetor de berço. Não colocar nenhum cobertor. Tá muito frio agora? Vai fazer aí 9 graus na madrugada? Vai. O que você vai fazer? Colocar mais roupas no bebê. E quando eu falo mais roupas, pelo amor de Deus, não vai superaquecer esse bebê, porque deixar um bebê cebola, né? Outra causa de morte súbita é o superaquecimento em bebês. É o superaquecimento. Então, assim, o bebê ele não tem como, até a certo ponto, regular essa temperatura corporal dele. E aí, quanto mais roupinhas você colocar, ele vai aquecendo e pode acontecer também de vir a essa questão de parar de respirar, entendeu? E aí é uma coisa assim que você pode usar de exemplo para morte súbita, porque como que um bebê superaqueceu e parou de respirar? Estava frio, ele precisava se aquecer, né? Mas é estranho, além, né? Porque a mãe passou, colocou bastante roupa sem perceber. A intenção sempre eu vou deixar meu bebê quentinho, tá muito frio, é 9 graus. Eu vou colocar 2 cobertas no bebê, vou enrolar ele, vou fazer um charutinho. O charutinho também não é recomendado, sabe? Então, acaba tendo muitas questões envolvidas para que isso, infelizmente, aconteça. Então, você pode evitar? Pode, mas ainda assim pode acontecer. Lembrando que a gente está falando de morte súbita. Ela tem como evitar, só que algumas formas que você vai utilizar, só que não é 100%, né? Tá, agora mudando um pouquinho, deixando de falar um pouco sobre morte súbita, que acho que já ficou claro, acho que todo mundo conseguiu entender, né? Que é uma morte sem explicação e deve ser terrível para um pai, para uma mãe, perder o bebê dessa maneira. Né? Deve ser um sofrimento daqueles que é inimaginável. Eu fico pensando aqui que acho que minha mãe não sabia disso. Talvez a sua mãe nunca soube disso, né? Mas por milagre, ou sei lá, de maneira empírica, ela aprendeu a cuidar, ou Deus protegeu ela com todo cuidado, com boa intenção, e permitiu que eu e você chegássemos até onde nós estamos. Mas hoje você tem aí uma série de recomendações, né? Tem aqui uma profissional que está lhe passando ali orientações para você não ser mais ignorante com respeito a este assunto, né? É só buscar essas informações, principalmente aqui no podcast, né? Compartilhe esse vídeo aí com o máximo de mães e pais aí que você puder. Pode falar, Grace. Antigamente, na verdade, a cada 10 mil bebês que nasciam, 5 morriam de morte súbita. Então, não eram, vamos assim, relativamente grande, né, o número. Mas, com todas essas questões que a gente conseguiu aprender, isso diminuiu, como você falou. De 1998 até 2015, eles conseguiram elaborar alguns cuidados que foram ajudando. Que ajudaram bastante, né, a diminuir isso. Muito bom. Sem contar outras causas que podem ocorrer, que aí já tem explicações, né? Queda do bebê, o que mais? Engasgo, né? Engasgo. Fala nisso, tem uma boneca aqui, que é um bebê artificial, tá? Esse não vai mamar, tá? Não vai fazer barulho. Vamos supor que a mamãe tá em casa e de repente ela deu mamar, como você acabou de dar aqui, ela tá ali com
doutora ali segurando, né? Mas você deixou ela no berço e de repente você percebe que ela começou, sei lá, eu não sei como. Quais são os sintomas? Explica aí, porque você é profissional, olha só. Os sinais é assim, você tá dando mamar pro seu bebê e aí você percebe que o seu bebê começou a tossir e às vezes já vai sair o leite, vamos supor no caso do leite, tá? Porque ele pode se engasgar até 1 aninho com outras coisas também, mas vamos focar no leite, tá bom? Tá. Com a saliva ele pode engasgar dele? Também pode engasgar com a saliva, pode engasgar com algum brinquedo, com alimento, né? Quando tá na introdução alimentar, tem que tomar muito cuidado com isso. Procura um nutricionista. E aí, o que acontece? O bebê começou a tossir. Não voltou nada, o bebê começou a ficar vermelhinho, dando sinal de que ele não tá respirando adequadamente, que pode ser um engasgo parcial, tá? Eu já tô aqui, passando a mão no meu bebê. E aí, o bebê não tá dando nenhum sinal, assim, de que ele está bem. Ele faz uma afeição de choro, não sai nenhuma voz, não sai nenhum som. Você vai pegar o seu bebê... Mas durante quanto tempo eu percebo que o bebê tá assim? Aconteceu o engasgamento tudo muito rápido. É tudo questão de segundos. 1 minuto, 2, no máximo, você já vai percebendo que ele tá piorando. O bebê tá mamando. E aí, você percebeu que ele começou a tossir. Esse é o primeiro sinal. Que ele tá engasgando. Sabe, nós temos esse sinal que quando engasga a gente tosse e geralmente a gente consegue sair disso. Hoje em dia eu vi bastante casos de adultos, tá? Engasgando, então talvez não seja idosos também engasgam bastante, né? Idosos é uma outra questão também, assim, fatores, né? Mas, voltando assim pro bebê, ele começou a tossir e aí tá engasgado, não saiu nenhum líquido, não saiu nada. Você viu que ele tá ficando vermelhinho. Não demora muito para agir, você vai ligar para um 192, né? Se você puder. Se você não puder ligar, você tenta falar com algum vizinho. Já procura ajuda, porque isso pode se desenrolar para óbito, né? Fatal. Então, tá ali. O bebê começou com sinais de que não tá bem, não tá dando nenhum som, ele tá tentando chorar, não consegue. Tudo bem. Eu já tô preocupada com o meu bebê também. Aí, ele não consegue chorar, não emite nenhum som. Você identificou que tá realmente tendo um engasgo ali por não ter saído nada, que tá obstruído, certo? Ou parcialmente. Você vai virar esse bebê, você vai pegar seu antebraço, dedo indicador, dedo médio. Você vai pegar aqui, ó, no rostinho do bebê. Como esse bebê tá pequenininho, isso pode acontecer com um bebê menor, tá? Então, você tem que tomar cuidado pra não cair, é molinho, tá vendo? Pôs uma perninha do lado de cá, outra do outro lado. Porque senão ele pode cair, aí, em vez de morrer de engasgo, ele morre da queda, né? Você pode fazer isso sentado ou agachado. Não pode ser em pé, precisa ser nessas duas posições, até mesmo pelo risco de queda, né? Claro que dessa forma também não pode deixar o bebê cair, tá? Você vai inclinar o bebê mais ou menos assim. A cabecinha não pode ficar assim, e não pode ficar muito para baixo. A gente vai utilizar a gravidade nessa situação. Então, o que vai acontecer? Você veio com o bebê, trouxe ele para baixo, você vai... Deixa eu só pegar aqui a palavra bem certa. Você vai fazer 5 capotagens. Capotagens é isso aqui. Pegou o bebezinho, trouxe a cabecinha dele inclinadinho um pouquinho, assim, em relação ao seu braço e o corpinho dele para baixo, assim, só um pouquinho, para que a gravidade traga esse leite para fora, ou o objeto, né, que ele tá engasgado. Você vai dar 5 com a palma da sua mão. Você vai pegar aqui a parte aqui da sua mão, da palma, e vai dar 5 compressões, assim, capotagens, para baixo. Vai virar o bebê pro outro braço, assim, segurando aqui atrás, não pode soltar a cabecinha do bebê, tá? Então, segurando aqui, 2 dedinhos, no meio do tórax do bebê, você vai fazer 5 também. Então, aqui, no meio das escápulas do bebê, as 5. A força não pode ser nem tão forte e nem tão fraca. Você vai fazer isso mais ou menos forte, vai usar uma força média. Por quê? Se você não fizer com essa força média, você não vai desobstruir. A intenção aqui é desobstruir. Mas se você fizer muito forte, você pode causar algum trauma nesse bebê. Então, vamos supor, você virou o bebê para baixo, já saiu o líquido nessa posição que eu te mostrei, aí você não precisa fazer mais nada. O bebê já está desengasgado, ele já chorou, tá? O bebê chorou. É o primeiro sinal de que ele está desengasgado, é o choro. Se ele chorou, parou de chorar, chorou de novo, parou de chorar, ele pode estar ainda parcialmente. Então, você continua tentando ajudar esse bebê para ele poder respirar. Isso aconteceu com a Ana Sofia, tá, gente? Eu tô falando uma coisa que aconteceu lá em casa, tá?
ela engasgou e aí ela começou a chorar e parar de chorar, só que ela ainda estava engasgada. Eu tive a ajuda de outra profissional, porque a gente quando mãe, por isso que eu falei, você tem que ficar calmo para fazer isso. Se você não ficar calmo, você não consegue lidar com a situação. Então você respira fundo e vai fazer as capotagens, vai fazer a manobra, né? Chamada de manobra de... Heinz é um nome tão difícil. Manobra do desengasgo. Tá? E aí você viu que desengasgou, o primeiro sinal é o choro e o líquido ali saindo no caso do leite, tá? Se você virou, o bebê já soltou esse leite por causa da gravidade, não precisa continuar. Soltou, volta pro colo. Não, nunca pegou o bebê lá, ele tá sem respirar, tá sem chorar, o choro não tá saindo do som. Nunca faz isso aqui com o bebê. Ou chama o bebê. Não vai sacudir o bebê. Você vai pegar com cuidado para trazer ele. Lembrando que a gente não quer, se tiver parcial, obstruir mais ainda essas vias do bebê. Eu acredito que você conseguiu aí pegar as orientações, né? Ainda bem que está gravado, né? Então você pode voltar com calma, anotar todas as explicações, ver o vídeo novamente, rever novamente, enviar para os seus amigos. Olha aí, olha que ideia legal, né? Envie esse vídeo porque isso pode salvar muitas e muitas vidas e você pode ajudar, não é? Não vai fazer igual eu, rapidinho, assim, falando. A diminuir a mortalidade infantil se você ficar bem atento a essas orientações. Você disse que aconteceu recentemente com a sua... Aconteceu com o bebê, né? Que você estava aqui com ela aqui agora. Isso. Né? Ela engasgou depois de mais ou menos 1 hora que ela tinha mamado. Então, o caso dela foi o refluxo. O leite voltou, e aí, quando voltou, ele desceu pelo lado errado. Por exemplo, a gente tem lá o esôfago e a traqueia. O certo é o esôfago. A traqueia é do canal da respiração. Então, nada pode entrar ali. Nesse caso, aconteceu dela... broncoaspirar, que chama, né? É o termo. Broncoaspiração, né? Isso, ela broncoaspirou o líquido, né? Aconteceu isso. E foi um momento bem difícil para mim, porque eu já desengasguei outros bebês. Só que eu não consegui desengasgar sozinha. Porque eu realmente entrei em pânico. É minha primeira filha. E assim, todo mundo que conversou comigo, até os médicos que atenderam ela depois, falou: você tem que esquecer agora que você... é uma enfermeira e se olhar como uma mãe. Você fez tudo que você podia como mãe. Agora, como profissional da área da saúde, a profissional na hora sumiu. É difícil, né? É mais fácil um bombeiro salvar um desconhecido do que salvar o filho quando está sofrendo, sofre algum tipo de acidente. Por quê? Entra o fator emocional. Exatamente. Foi o que aconteceu com você, né? Você vendo a sua filha, você esqueceu dos procedimentos que deveria fazer ali com mais tranquilidade e ficou... presa pela emoção, né? Exatamente. O que é natural, né? Ser humano é assim mesmo, instinto materno, mas deveria ter sido um pouquinho mais... daí aconteceu de novo. Na segunda vez que Aí você conseguiu? A Ana Sofia, ela tem esse problema com engasgo mesmo. Então ela tem que ficar atenta, hein? 100% atenta. Tanto é que tem várias recomendações, quando eu ministro o curso, eu passo várias recomendações para os pais que têm bebê com refluxo, porque além de agora eu ter essa experiência própria, eu sempre soube muitas coisas sobre refluxo, cuidados com o bebê relacionados a isso. Você não descobre um refluxo na maternidade. Geralmente o bebê vai apresentar entre 14 e 15 dias, entendeu? Na maternidade você não sabe um bebê que você leva um bebê para casa, tá? Passa uns dias, eu acho que né, isso aí você pelo menos você sabe, né? Sei, eu sei. E aí chega em casa, né, passa uns dias, você vai identificando que o bebê vai aprendendo, tem salto de crescimento, desenvolvimento, tem todo, né? Eu lembro que, como experiência, que o Enzo, o meu mais novo, que agora já tem 3 anos, ele teve um engasgo em casa. Só que a mãe, como era mais experiente, né? A doutora Amanda, que era minha esposa, ela pegou ele, virou, fez aquilo que você falou mesmo. Na hora ela virou, ele conseguiu vomitar alguma coisa, mas nós já corremos com ele para o hospital. E no caso dele, ele estava com bronquiolite. Aí ele teve que ficar internado e tal, mas graças a Deus depois recuperou. Foi secreção, então, o motivo? Foi secreção. Foi secreção. Deu engasgo, o pulmãozinho dele ficou muito cheio. Na época da pandemia, ele nasceu bem no início da pandemia. Sim. E a indicação para bebês que tem, se você identificar muita secreção no narizinho do bebê, nas vias, a indicação antes de chegar a bronquiolite, claro que às vezes não tem como a gente 100%, né? Mas a lavagem nasal.
Ela vai ajudar bastante quando o bebê tá com essa... Que nem eu te Secreção, falei, né? se o bebezinho tá com a secreção ali no narizinho, ele não sabe respirar pela boca sozinho. Era aquele negócio que eu tava te falando. Então, você tem que fazer a lavagem nasal para aliviar essa via respiratória que ele só usa dela. Inclusive, a gente não tem nenhum patrocínio aqui sobre apetrechos para o bebê, né? Mas tem um aparelho que você usa, que você coloca no nariz e suga. Esse sugador é Esse sugador, indicado. né? Pra Usar tirar aquele depois da catar, aquela lavagem nasal. secreção. Exatamente. A gente usava bastante em casa lá, que os médicos Isso. recomendaram. Acho que você também, né? Como enfermeira. Não uso também. Lá em casa eu faço a lavagem nasal, em seguida eu uso o aspirador, que ele é indicado você usar mais assim, sabe? Você faz a lavagem, depois você vem e aspira pra poder tirar aquele catarrinho que ficou pra sair, sabe? Que é a secreção. Realmente não é fácil cuidar de um bebê, hein? Falando nisso, passando por esses cuidados todos que você tem que ter, a rotina muda totalmente, né? Muda. Como é que é depois que o bebê chega em casa, você que é mãe recentemente, a sua rotina mudou, você dorme à noite, não dorme, o esposo ajuda. Você nem falou o nome do seu esposo, quiser falar aqui, fica à vontade. É o Gustavo, gente. O Casada, Gustavo. bem casada com... Com o Gustavo. Gustavo é Tô sem aliança advogado, né? aqui, porque a mão tá inchada. O Gustavo, ele é recém-formado em Direito, isso. Ele ajuda muito, na verdade, ele ajuda muito mesmo. É um pai presente, né? Ele Parabéns aí, doutor Gustavo. Ajuda sim, né? Vamos lá. Pessoas vão me escutar aqui e falar, ajuda não existe quando se trata do seu marido. É obrigação, É você quer dizer? obrigação dele. Ele faz o que ele tem que fazer e ele faz mais também, que são as coisas que eu vejo que ele faz mais. Ele acaba se esforçando além do que é o normal para ele, assim, né? E dormir, no começo, é um pouco difícil. No nosso caso, tá? Vai de bebê para bebê. A Ana Sofia, hoje, ela dorme bem à noite. Alguns dias ou outros que ela acaba virando à noite assim, mas ela ainda dá uma dormida. Agora, eu conheço mães que o bebê não dorme durante a noite. E aí é onde entra a consultoria do sono, gente. Se você tiver com dificuldade, que se o bebê dormir, consultoria do sono é o ideal. Tá. Falar por questão de dormir, às vezes o bebê não dorme porque ele tem muita cólica, né? Como é que a mãe pode ajudar o bebê a aliviar suas cólicas? O que causa cólica? E outra coisa que está passando desapercebida aqui, você falou do refluxo. Não tem nenhum remédio para o bebê para ajudar isso? Tem, só que não é totalmente comprovado que vá funcionar, entendeu? Entendi. Ele é utilizado, muitas vezes, o gastro que passa, tá? É coisa de gastropediatra, que chama a profissão, né? Que atende os bebezinhos. Tanto é que a Ana Sofia visitou um essa semana. Vai gostar de hospital igual a mamãe? Ele fala, não vou ficar doente igual a mamãe. Tomara que não, né? E aí, o que aconteceu foi que ele não passou nenhum remédio para ela, porque vai do nível do refluxo, entendeu? Então, tem os bebês que têm um refluxo fisiológico. Na verdade, a maioria tem, né? Tem um ou outro. Então, à medida que vai crescendo, vai corrigindo ali os defeitinhos. Exatamente. A né? fisiologia vai mudar, né? Aqui tem duas portinhas, eu sempre falo isso, né? Tem duas portinhas, então aqui quando a gente vai engolir, ela abre, e a portinha aqui entre o esôfago e o estômago. E a do bebê não é totalmente fechada, então ela pode acabar fazendo com que volte algum líquido. Isso é normal. O que não é normal é o bebê estar com a perda de peso, é o bebê estar chorando conforme isso acontece. Às vezes a mãe pode achar que é cólica, mas na verdade é o refluxo, tem uma inflamação ali acontecendo, então acaba sendo um pouco mais... A investigação é mais criteriosa para poder utilizar o remédio. Vai funcionar? Pode ser que sim, pode ser que não. Na ciência, se você for olhar, a maioria das coisas é muito... pode ser, entendeu? Não é tão exato, né? O diagnóstico, né? Não, o diagnóstico pode até ser fechado, mas o tratamento pode funcionar ou não. Pelo que eu estou percebendo, é necessário mesmo que a mãe tenha um acompanhamento com um pediatra quase que semanalmente, né? Mensalmente. Mensalmente. Isso. O ideal é todo mês ela comparecer lá. Exatamente. Agora, se ela puder ter uma neonatologista acompanhando, é melhor ainda, né? Olha, o trabalho da gente, assim, mais de orientação, ele vai funcionar muito ali nos primeiros meses do bebê para você, com a intenção de você criar um ambiente saudável para o bebê, para o futuro também, né? Então, para não desenvolver nenhuma doença mais grave, né? Essa intenção de orientar do enfermeiro, porque tem vários profissionais da enfermagem hoje que atuam nessa mesma área que eu, que é com informações para os pais, tanto na amamentação, cuidados e várias outras coisas. Só que o acompanhamento com o médico no consultório, você não pode dispensar.
Ainda a consultoria, vamos dizer que tem pessoas que não têm condições de, né, tem um acompanhamento mais... não tem condições, mas o pediatra, eu não posso nem falar, não, você pode investir numa consultora, mas não, você vai investir no pediatra, porque ele é primordial mesmo. É indispensável, né? Exatamente. Você falou aí sobre a mudança de rotina, né? Nós estávamos entrando nesse assunto, que você não dorme direito à noite, agora que a Ana Sofia está dormindo e tal. Sobre a questão agora da cólica. Eu falei da cólica. Como que a mãe pode... tem que levar no pediatra, pelo que você falou aqui, para poder saber se é cólica mesmo, que às vezes ela acha que é e não é, né? A cólica tem algumas questões que você vai acabar identificando alguns sinais em casa. O bebê, ele pode ter cólica por gases, e ele pode ter cólica por outros motivos, que se eu for citar aqui são muitos, né? Mas tem disquesia e os gases que são os principais, que vai te demonstrar um sinal mais claro. Que ele Aí a barriguinha fica mais inchada, essas coisas? Fica mais inchadinha, mais dura. O bebezinho fica fazendo força, e às vezes é para evacuar, às vezes é só para soltar o pum. E você pode ajudar o bebê. Às vezes o leite resseca também, né? O leite materno não resseca, né? O leite materno, quando a mãe consegue amamentar... Tem algumas questões envolvidas com o leite materno, que o bebê ele pode desenvolver algumas alergias. A mãe, ela faz alimentação... Vamos supor, eu vou sempre trazer a Ana Sofia porque ela acabou me É o seu exemplo prático agora, né? Eu estou sem tomar leite de vaca. Não posso tomar o leite de vaca. Não é intolerância à lactose. É uma alergia à proteína do leite de vaca. Está sendo investigado, como eu te falei. É uma coisa que às vezes pode ser, pode não ser. Então, você descobriu isso agora que você está amamentando ou você já sabia que tinha? Não, é ela no caso. Então, ela não pode? Ela, isso. E aí eu tenho que cortar da minha, porque sou eu que amamento ela. Entendeu? Entendi. Então, existe um leite que não tem a proteína, que é uma fórmula, né? Tem algumas fórmulas que não tem a proteína. E quando você amamenta, a mãe precisa parar. Então, aquele negócio de que você acha que o leite não tem tudo que você come, na verdade, é mais ou menos isso. Porque tem pessoas que acham que eu posso comer qualquer coisa porque não passa pro leite, porque ele já escutou isso, entendeu? Não vai passar pro bebê, porque me falaram que o feijão não dá gases. Não dá mesmo, tá? Mas no caso do leite pode acontecer de ter alguma complicação aí de alergia alimentar. Então é interessante que a mãe se alimente também adequadamente, né? Porque ela tem essa responsabilidade de amamentar o bebê. Isso. Tá. Vocês estão vendo aí como é difícil, né? Cuidar de um bebê, hein? Não é tão simples assim. Mas passa os 3 meses, a licença maternidade. É isso que eu queria tocar nesse assunto aqui bem rapidamente, que o nosso tempo já está esgotando aí. Passa rápido? Eu falei pra você que ia passar rápido, né? Não dá pra falar tudo aqui, tá? Então vamos rapidamente sobre a licença maternidade. É suficiente o tempo? Quanto tempo é? Agora em torno de 120 dias, é isso mesmo ou eu estou enganado? 120 dias, né? Tem alguns que vai um pouco mais, acho que é 180, eu vou falar meses, tá? Ou 4 ou 6 meses, depende da empresa. No meu caso, 4 meses. Eu acabei entrando aí a partir do 28º dia, anteriormente à gestação, que antecede a gestação não, tipo, o parto, desculpa. Que antecede o parto, você pode já tirar a sua licença. Aí, dali já começa os 120 dias, foi o meu caso. Eu acabei tirando um pouco antes, por questões de saúde, e aconteceu que agora, dia 26, eu tenho que retornar. Já tá retornando aqui pra gravação e já viu a complicação que deu, né? Teve que trazer a bebê, né? Eu até te agradeço por essa disponibilidade, você poderia muito menos. Era muito mais fácil dizer, não dá agora, depois né, em outro momento a gente grava. Mas você veio, e foi bom que você veio com essas dificuldades, porque as pessoas precisam entender que não é fácil para uma mãe agora, já acabando a licença maternidade, ter que voltar para sua atividade profissional e vai encontrar agora uma série de preocupações, porque agora você vai entregar o seu bebê numa creche para outra pessoa cuidar. E aí? E esse desapego aí, como é que se dá? Não. Tem que passar por um psicólogo antes? Como é que é? Tem que passar por um psicólogo antes, sim, porque, olha, gente, é bem difícil. Você, igual a Ana Sofia teve os engasgos. Eles vão cuidar, como eu, não estou questionando ninguém, já questionando, mas como você vai confiar 100% em um local que você identifica claramente que há uma dificuldade de distribuição de, vamos dizer assim, tem muita criança para pouco profissional? Atividades, né, no caso, né? No caso, você está diretamente cuidando de uma pessoa só, que é a Ana Sofia, né? A creche tem que cuidar de 10, 15 alunos ali, no caso, bebês, né? Eu acredito que sim. Mas eu vou dizer uma coisa para você, por experiência própria, tá? Eles são bem tratados na creche. Isso é uma coisa que funciona aqui na Prefeitura de São Paulo. Eu questionei aí no início do vídeo aqui sobre o período que a criança fica na creche durante o dia, tá? Mas esse cuidado aí da primeira infância, realmente eles são bem tratados. Eu falo isso por experiência própria, porque eu tenho 3 filhos que frequentaram a creche,
tá? Mas é claro que você tem Isso medo, vai do né? emocional da mãe. Vai do emocional da mãe Ela também. precisa voltar a trabalhar. E faz sentido. E faz sentido o que você está dizendo. Realmente, você pensando desse jeito, como que a pessoa vai cuidar? E se ela tiver um engasgo lá? Né? Você fica com essas preocupações. Então... E eu acho que o governo deveria investir mais nessa questão de profissional da área da saúde, ou até mesmo nos primeiros socorros. Não vou falar uma profissional da área da saúde, porque eu acho que é um pouco difícil isso. Mas pelo menos os primeiros socorros adequadamente prestados ao bebê, porque ele precisa ser assistido nessa primeira infância. Entendeu? Às vezes acontece um bebê maiorzinho engasgar com algum alimento e, infelizmente, o profissional que está ali atendendo, né, ele não sabe os primeiros socorros. Entendeu? Então, eu acho que poderia investir nessa... Você tem razão. Tanto na área da saúde é necessário que haja um preparo maior para um professor, um educador, no caso, quanto para outras áreas também. E a Prucia, na verdade, nem foi combinado aqui, mas você acabou me dando uma deixa aqui para avisar que existem palestrantes que fazem isso. Por exemplo, o podcast, o Liberchat, também trabalha na área de palestras. Então, eu trabalho na área de escola, de empresa, dando palestras motivacionais, palestras sobre bullying, palestras sobre racismo. Então, se você precisa aí dar um aprimoramento aí no seu nível profissional, chame aqui a gente aqui para a gente dar esse treinamento específico. Grace, o nosso tempo está esgotando. Eu sei que você precisa voltar às suas atividades profissionais, né? E eu gostaria já de te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui e gostaria que você passasse um recadinho para as mães que estão desesperadas aí, de repente, passando por alguma situação assim. Deixe suas redes sociais, tá? Seu contato, o pessoal entrar em contato com você e você se divulgar aí, porque eu sei que você precisa voltar aí para o mercado de trabalho, né? Com certeza. Para sustentar a Ana Sofia, ajudar aí, né? Ajudar pelo menos, né? Então, minhas redes sociais, o Instagram, eu sempre estou trazendo bastante conteúdos relacionados a cuidados com o bebê, amamentação. Então, se você está com alguma dificuldade na amamentação ou se você pretende amamentar, está gestante, quer fazer algum curso que te prepare para isso ou para cuidar do seu bebê, você pode entrar em contato comigo lá no Instagram, que é @enfermeiragrace, _. É underline aqui atrás embaixo? Underline, aqui, né? underline. Não conhece? Mas tudo bem, underline. E eu também tenho o YouTube. O YouTube também é Enfermeira Grace Assessoria. Lá eu tenho algumas rotinas com a Ana Sofia que eu posto lá e algumas dicas também, orientações de enfermeira. Estou trazendo mais conteúdos relacionados ao berço seguro, como a gente estava falando aqui. E bastante informação relacionada ao materno-infantil, tá bom? Então tá, então você dá curso também, né? Eu dou cursos, então aí, você também. Quer fazer um cursinho aí para cuidar melhor do seu bebê? A Grace está aqui para te ajudar a resolver esse problema aí, né? Eu só agradeço contactá-la. pelo convite, Wilson. Deus te abençoe. Amém, muito obrigado. Gente, foi um prazer ter a enfermeira Grace aqui, especialista em neonatologia. Aprendi a falar, né? Já sei para que funciona. Ela trouxe algumas ideias práticas, alguns conceitos essenciais para o bom desenvolvimento do seu bebê. Eu espero que você reveja o vídeo várias vezes, porque essa informação não dá para pegar assim rápida, né? Às vezes é necessário que você volte um pouquinho para você seguir as orientações que aqui foram dadas. Muito obrigado. Se você ainda não segue as redes sociais, Liberchat, o Instagram, Liberchat, _ e o YouTube também, né? Assim como a Grace tem, eu também tenho, o Liberchat tem, que é Liberchat Podcast lá no canal do YouTube. Ative o sininho lá, siga o canal, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Grace, mais uma vez, muito obrigado. Viva com muita saúde a Ana Sofia. Um abraço para o seu esposo também, ter permitido que você viesse já nessa correria, mas você já deu para entender, né? Como vai ser a sua rotina novamente agora. Vai ter que desapegar um pouquinho, mas... Não vou não. Vai. Vai, porque a vida é assim. Eu tive que desapegar dos meus. Os meus estão na creche agora, esse horário. Tá na mão de Deus, na mão dos educadores lá. É uma coisa que eu queria deixar também, que você falou para deixar uma mensagem para as mães, né? É confiar em Deus sempre. De tudo que você pode fazer para evitar, conhecimento, tudo, sempre é Deus em primeiro lugar. Na minha opinião, assim, sinceramente, tudo que aconteceu com a Ana Sofia até agora é na dependência de Deus. É isso, eu queria deixar essa informação aqui. E você tocou num ponto importante, porque a oração de uma mãe é muito importante. Eu sei que a minha mãe, até hoje, ela ora por mim, né? Acredito que sua mãe ora por você, ou reza, né, como você queira dizer, porque realmente a mãe vem para nos abençoar. Tanto é que na Bíblia o amor de Deus é comparado ao amor de uma mãe. É isso aí, gente. Muito obrigado. Cuide bem do seu bebê para que ele possa sair dessa faixa de mortalidade infantil e viver com muita saúde. Um abraço para você. Fique com Deus. Tchau, tchau.